não é só um cavalo. E o que que isso tem a ver com literatura? Vamos conversar sobre isso? Na segunda semana de maio de 2024, todos nós ficamos chocados, espantados, nós somos surpreendidos por uma terrível catástrofe que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. O cenário de destruição, imagens de dor, sofrimento, o caos total. E, sinceramente, gente, nesse começo do mês de maio, assim, eu fico pensando, pra mim, que estou num estado de Goiás, que é um estado que não foi acometido por essa catástrofe, foi difícil passar por esse começo do mês de maio. Imagine para essas pessoas que estão no Rio Grande do Sul, né? Boa parte do estado, várias cidades destruídas, simplesmente tomadas pela água, pela lama, gente morta, gente desaparecida, animais mortos, bens materiais perdidos. E assim, nesse caso não se trata só de bens materiais, gente, é o patrimônio de muita gente, coisas que as pessoas levaram a vida inteira para construir, para conquistar. E tudo isso mexeu com a gente de uma maneira assim difícil de viver o normal durante essa semana, seguir trabalhando, vivendo e fazendo as coisas tudo normalmente. Na quarta-feira mais especificamente dia 8 de maio, começaram a circular imagens na TV e na internet, né, nas redes sociais, noticiários, de um cavalo que estava ilhado na cidade de Canoas, em cima de um telhado imóvel há dias, simplesmente para sobreviver. Dali, na hora que eu vi aquela cena, já veio aquele desconforto, né? Mais desconforto, mais mal-estar, mais melancolia já. Quando a gente acha que não tem como, ainda vem mais. Mas também veio um olhar mais, assim, curioso em relação àquela cena, àquela imagem, né? De que aquela notícia, que aquele animal se tornariam, talvez, símbolos. Símbolos dessa tragédia, símbolos da destruição, símbolo do dilúvio, do cataclisma, algo que até lembra, né, metaforizando a Arca de Noé, né, um animal também numa situação todo cercado de água e ele mesmo sendo a sua própria arca, ou aquele telhado, aquele mísero telhado sendo a sua arca, mas também símbolo de luta, símbolo de resistência, símbolo de insistência e persistência da vida. Vejam bem, aquele animal ficou dias imóvel, né? Cavalo é um animal de movimento. O cavalo é um tipo de animal, inclusive, que costuma dormir em pé. Muito raramente é um animal que deita, sempre andando, sempre movimentando, sempre correndo, galopando, e de repente ele tem que ficar dias imóvel para sobreviver. Então, gente, é muita vontade de viver, é muita luta. Mas apesar de ter todo esse símbolo da tragédia, do caos, do cataclisma, do dilúvio e também da luta, da resistência, da vontade de viver, havia um terceiro símbolo que esse animal e essa situação vieram para representar, pelo menos no meio dessa semana tão caótica que foi do jeito pro Brasil inteiro, que foi, né? Que eu ainda não tinha me atentado, eu ainda não tinha repensado sobre isso, mas depois caiu a ficha. Caiu a ficha mais especificamente no segundo final de semana de maio, pensando e lendo um texto sobre esse terceiro símbolo, que é o símbolo da nossa humanidade, é o símbolo do nosso reconhecimento de nossa própria humanidade. Porque vejam bem, gente, foi feito todo um esforço por várias pessoas para salvar aquele animal. E isso, para mim, sinceramente, não foi um mero espetáculo midiático, né? Foi sim um reconhecimento de que aquele animal, aquele cavalo, né, que acabou recebendo o nome de Caramelo, merece viver, assim como todas as pessoas e todos os animais que infelizmente foram vítimas dessa tragédia, apesar de que infelizmente nem todos conseguiram, né, sobreviver. Infelizmente, né, muitos morreram, muitos não conseguiram ser resgatados, enfim. Mas aquele cavalo, ele aguardou, parece que sem saber, sabia que alguém viria buscá-lo, alguém viria salvá-lo, né? Então ele esperou bravamente, ele lutou, insistiu para que alguém o salvasse. Ele peitou a fúria, ele teimou, ele foi teimoso em viver. Ele peitou a fúria da própria natureza, e ele também sendo natureza. Ele peitou a fúria dos sentimentos ruins, de toda essa atmosfera que pairou sobre nós, que tem pesado sobre os nossos dias. Sobre comentários maldosos de gente que vem repetindo aí desde o início da semana que a prioridade são os seres humanos. Gente, não tem a necessidade de ficar repetindo isso. A gente já sabe que a prioridade são os seres humanos, mas os animais também merecem viver. Toda vida vale, toda vida tem importância. E esse cavalo, ele, não ouvindo tudo isso, não vendo tudo isso, ele peitou. E aí, como eu falei, né, até o final da segunda semana de maio, eu ainda não tinha conseguido organizar muito bem. E no final das contas, eu nem precisei, né? No dia 10 de maio, eu li um texto do professor, crítico, poeta Alcides Vilaça,
E nesse texto, ele consegue dizer, ele consegue, de alguma medida, nomear o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, por que que isso me comoveu de tal forma e por que que isso me faz pensar na literatura, né? Porque, vejam bem, existem várias obras da literatura ocidental que têm animais como protagonistas ou têm animais como participantes fundamentais para os desdobramentos, para o desenvolvimento do enredo, da personagem dentro da narrativa, enfim. Pensemos no poema um dos poemas mais famosos, que foi o primeiro que abriu esse canal, que abriu o canal de Dosseia, né? Se você não viu ainda, veja, eu vou deixar o link na descrição e o link aqui vou deixar o card aqui também para vocês acessarem, que foi O Corvo, de Edgar Allan Poe. Então, um dos poemas mais importantes da literatura ocidental tem como protagonista um animal, tem como protagonista o corvo. Então, os animais, eles são importantes, porque eles também têm muito que nos ensinar sobre várias coisas. Uma delas que esse animal nos ensinou é sobre sobrevivência, né? Luta, resistir, mas também ensina sobre o poético, sobre humanidade. E o professor Alcides Vilaça escreveu algo que eu chamo de uma crônica poética, ou talvez um poema em prosa, e que eu gostaria de ler, para mostrar para vocês a beleza disso. Mas é só um cavalo. Não, senhor. É um cavalo equilibrando-se no espaço mínimo de uma cumeeira para não morrer. É um cavalo que lutará até o último fôlego antes de se curvar às águas. É um cavalo que ainda espera um pouco de pasto. Veja os cascos dele, os músculos tesos, a cauda pensa, tudo imobilizado para poder viver. Sinta a energia guardada dentro dele, quase se vê nela sua lembrança e esperança de um campo. Veja sua imagem multiplicada pela cidade, pelo país, pelo mundo. E veja, mas veja mesmo, que o salvaram, que o sedaram, que o protegeram no embarque, que o deitaram no bote, que o levaram dali, que o reanimaram no seco, que o afogaram e o alimentaram. Essas imagens todas pairaram acima das águas e dos maus sentimentos. Imagens de um cavalo salvo, vejam só, pela dedicação humana. Nosso reino salvo naquele instante por um cavalo. Para ser tão especial, ele só teve que ser um cavalo querendo viver, resistindo em sua própria barca às penas do dilúvio, e segue agora tendo o nome doce de alguém que lhe deu, um nome a que deve atender quando o chamem: Caramelo. Gente, para mim esse texto merece uma moldura. O fato de pessoas terem se reunido, se mobilizado em meio a tanta desgraça, sabe, tanto caos de todos os lados, tanto sofrimento, tanta dor, para salvar aquele que muitos chamariam de apenas um cavalo, reacende em mim uma luz, uma pontinha de esperança de que ainda há uma humanidade preservada em nós. Não somos todos nós, eu já sei disso, né? Sou uma leitora de Machado de Assis, sei que a contradição é desse mundo. Sei que tem gente que realmente não tá nem aí, que não se importa e que sequer se comoveu com essa história. Infelizmente eu sei que existe. Mas não é com essas que eu estou falando, não é dessas que estou falando, porque essas definitivamente não me interessam. Quem me interessa agora é você, que se sensibilizou com essa cena, que se sensibiliza com essa tragédia, que se condói por todos que estão sofrendo, independentemente, né, da espécie a que pertença, e que se sensibiliza com a poesia e com palavras ditas num momento muito oportuno para aquecer os nossos corações. Mais uma vez, como eu sempre digo, a literatura não está separada da vida, ela não está. Ela faz parte da vida. E quando alguém perguntar para você para que serve poesia, para que serve literatura, para que serve um poeta, a resposta está aqui. Você pode mostrar esse texto e a fotografia como exemplo e dizer que um poeta vem para dizer a nossa interioridade, para dizer às vezes o que está dentro da gente, que a gente não consegue partilhar, e por meio da palavra ele consegue tornar isso partilhável. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto, eu espero que as coisas melhorem, que as pessoas, né, no Rio Grande do Sul possam se recuperar, possam reconstruir suas vidas, reconstruir suas casas, né, que toda ajuda seja bem-vinda nesse momento. Inclusive eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns canais, algumas pessoas, alguns meios de ajuda que são confiáveis, né, que já passaram aí por tudo quanto é tipo de validação, né, que tem recebido Pix, tem recebido doação, para você também colaborar, participar, se você ainda não fez isso, do modo como você puder. E que Deus nos abençoe. Eu vou fazer isso nesse vídeo, né? Que Deus, essa figura que não sei muito bem discernir quem é, mas que muitos atribuem a responsabilidade da nossa existência, da existência da vida, que Ele possa abençoar o Rio Grande do Sul, que possa nos abençoar, que possa abençoar essas pessoas e esses animais que foram vítimas dessa tragédia. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo episódio.